guys? Good? Come on, once more English class. Today you learn about the present perfect and review about present perfect, ok? Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bom e tudo bem com vocês? Pessoal, ó, nas últimas aulas que nós tivemos, né? Vocês tiveram aí uns vídeos, as videoaulas falando sobre esse assunto. O assunto que está, né? Para quem assistiu a aula hoje, nós corrigimos a atividade até a página número 9. Já está corrigida, né? Não tem mais o que fazer não, até a número 9. A partir de agora vocês vão ver o complemento dessa unidade aí, até a aula de hoje vai até a página número 16, ok? Mas lembrando que esse assunto que eu vou falar para vocês aqui agora, eu só vou dar uma pincelada, porque essas videoaulas já estão lá no Clipe Escola, nas aulas anteriores. Então, para quem está com dúvida ainda, eu aconselho que reveja as aulas, faça a prática dos exercícios, porque isso é muito importante para que vocês consigam cada vez mais fluir nesse conteúdo, já que é um conteúdo que nós não temos a semelhança dele da língua portuguesa. Ele é um pouco mais complicado, mas não é difícil de se aprender, tá bom? E nem é impossível. Então, ó, a partir de agora, nós vamos ver a partir da página número 10. Só que a página número 10 remete às videoaulas anteriores, tá bom? Então, só vou, por alto, comentar com vocês e vou avançar nos exercícios que seguem. Por quê? Porque essa unidade nossa, ela só tem dois assuntos. É o Present Perfect e W8 Questions, tá bom? Que vocês já viram também. Então, nós vamos ver agora, vou falar de uma forma bem rápida, mas para que vocês também possam entender, não tão rápido que vocês possam entender, dentro do contexto, explicando as atividades que seguem, tá bom? Então vamos lá. Se você estiver assistindo essa videoaula agora, no exato momento da aula de inglês, é muito importante que isso aconteça. Caso você termine de assistir essa videoaula e você tenha dúvida e ainda eu esteja no grupo, você pode me procurar lá no grupo para a gente conversar e tirar as dúvidas, beleza? Das atividades que precisam ser feitas. O importante é que vocês façam a prática das atividades e vocês não esqueçam de assistir às aulas, sempre. É muito bom revisar sempre, tá bom? Então vamos lá. Page number 10, Focus and Language, vai falar um pouco sobre o Present Perfect, mas ele traz logo exemplos, né? The following sentences are from the interview with Arne Duncan on page 7, tá? Foi uma entrevista que aconteceu na página número 7, que vocês já passaram por ela. Read the sentence and check the right information about them. Lê as sentenças e checa as informações sobre a entrevista que vocês viram na página número 7. We have, né? Aí o Arne Duncan e tem aí. We have fallen, né? Fallen from, first fallen, tá? Fallen, do verbo. First the knife in the wood. As a country, we have dropped. Ok? Duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aí. Have fallen, lembra? Toda frase no present perfect, eu tenho ela. O verbo auxiliar have, mais o verbo que vier logo depois dele, ele vai estar no past perfect, que é a última tabelinha do verbo, a última coluna da tabela do verbo, em inglês, tá bom? Então, o verbo que vier tem que ser sempre, a frase sempre tem que estar sujeito, verbo auxiliar have, mais o verbo na tabelinha, lá na última coluna do present, do past perfect. Aí forma o meu present perfect, ok? Ó, a primeira frase tem aí, have fallen, que é o verbo fall, é fallen, tá? No past perfect. No past perfect, isso. E aí tem as country, we have dropped. Drop, né? O verbo dropped. Lembra? CVC, dobra a última e acrescentar ed para deixar também no past participle, ok? O verbo aí, nesse caso, é um verbo regular. Só acrescentou ed aplicando a regra, ok? Mas logo abaixo ele diz, marque a alternativa correta. Marque a correta de acordo com o que você ouviu na entrevista, tá? Então, de acordo com o que você ouviu na entrevista, do que está sendo falado aí nessas frases aí, qual as frases que tem relação, tá? O que quer dizer aí, ó? Two sentences are
are about finished actions in the past. São duas sentenças que falam sobre ações que ficaram lá no passado, que aconteceram no passado. É isso que o nosso assunto novo, o Present Perfect, fala? Eu acho que não. Então, a letra B também diz uma regra. A letra C diz outra regra, né? Olha se não é igual, se é isso, tá? A letra C diz outra coisa, né? Que também pode ser. Aí tem 3 alternativas que você pode marcar, tá? Que elas estão corretas de acordo com as informações que foram dadas aí acima, ok? Marque justamente as corretas. Número 2 diz: Read Arne Duncan's sentence in exercise 1, né? Read, leia o exercício número 1, que foi esse que a gente acabou de fazer. Then, circle the right answer. A or B. Você vai circular a letra A ou letra B, que é correto de acordo com as frases que foram ditas lá em cima. Qual dessas duas está correta? Letra A ou letra B? De baixo também, tá? Tem a sentença aí em cima, onde tem um pontinho. The verb tense used in talk about unfinished actions in the form is informed of A ou B. Marca uma das duas aí, tá? Claro, marca correta. Na outra é the main verb is in the... Os verbos estão em que tempo? Simple present. Os verbos, tá? Não é a frase. Simple present ou past participle. Marca aí, ok? Logo abaixo tem dizendo aí ele vem detalhando a regra. We use, tá? We use have or has, mais mean verbs in the past perfect, participle, participle. The expression action, they begin at the indefinite time in the past with the present relation, ok? É aquilo que já foi dito nos vídeos e eu vou dizer mais uma vez. O que é o Present Perfect? É um tempo verbal de uma ação que aconteceu lá no passado, em um determinado tempo do passado que não se sabe quando, mas que ela aconteceu e está sendo relatada agora no presente. Possivelmente pode ainda acontecer ou não, tá? O verbo, nesse tempo verbal, a gente chama de Present Perfect, as frases, tá bom? Agora a número 3. A número 3 diz assim, ó, read the sentence below and complete the chart. Leia as sentenças abaixo, tá? Tem 4 tópicos de sentenças aí. Você vai ler esses 4 tópicos de sentenças aí e na página seguinte, na página de número 11, você vai completar esse quadrinho que está aparecendo aqui acima da minha cabeça, ou aqui, ainda está um pouco na minha cabeça, tá? Esse quadrinho você vai completá-lo corretamente. Como assim, professor? Vejam os pronomes. I, he, que é are, duck, vai ser o he. O she, it, we, you e they, que é o American student. Tudo relacionado a esse contexto aqui, gente, tá? Esse contexto aqui, da 3. As frases estão aí, então, relacionadas a esse contexto, complete. Auxiliar verbs. Qual verbo auxiliar você foi usado lá para I, para he? Você vai escrever se foi has ou foi have. Coloca aí em cada um deles. Depois, qual foi o verbo no past participle que foi usado para cada um deles aí? De acordo com essas frases aqui, ó. Essas frases que foram dadas aqui na página número 10, no finalzinho da 10. Ok? E aí você vai colocar os verbos aqui, escrever os verbos nessa tabelinha, os verbos do past participle. Ok? Do past participle. Certo? Simples de responder, não tem que ter dúvida nisso aí. Responder se foi usado has ou have em cada uma dessas pessoas aí. E os verbos que foram usados, somente os verbos do past participle. Ok? Vamos lá. Número 4. Aí a número 4 diz: Now complete the chart in exercise 3 with the missing subject pronouns. Tá? Agora você vai completar, né, a tabela dos verbos, é claro, né, que foram esquecidos aí, foram deixados para esquecer com os pronomes as mean verbs used done, tá? Com os significados dos verbos, do uso do verbo done.
Ele traz aí, gente, aqui, deixa eu subir um pouquinho, ele logo abaixo ele traz um QR Code, tá? Um QR Code. Se vocês precisam fazer a leitura desse QR Code, sempre vocês dizem, professor, eu não gostei porque tudo está em inglês. Gente, é impossível estar em português, né? Não podia estar em francês, nem em espanhol. Não estou dando bronca, estou dizendo para vocês. Tem que se criar o hábito de assistir, tá? Para aprender. As seen is a present perfect, is a mean verbs in the sentence in the past participle, tá? For regular verb, just add ad, dropped. Ele está explicando aquele que a gente já passou lá. For irregular verbs, using the participle form fallen, tá? See list of irregular verbs using the QR code, tá? Para você, a lista dos verbos está aí no QR Code. Então, dá uma olhada nessa lista dos verbos do QR Code, porque é muito importante, pode ser diferente daquela que eu já disponibilizei para vocês. E aí, ser mais fácil de assimilar, tá bom? Então, vocês vão dar uma olhada nesses verbos aí, vejam. E quando o verbo é regular, nós só acrescentamos, usamos aquelas regras, tá? De acrescentar ed, ied, somente de. Nesse caso aí, quando o verbo é irregular, ele muda completamente a escrita, que é o caso de fall, fallen, ok? Na número 5 diz assim, a número 5 fala da seguinte forma. Read some of the sentence from the exercise 3 again. Leia mais uma vez as frases aqui, essas frases aqui. Está mandando vocês lerem. Toda vez que falar exercício 3, essas frases aqui, tá? Da página número 10, finalzinho da número 10. Precisa ler de novo. Ele diz, leia novamente, né? Depois de você ler, aí ele deu as duas frases já aí abaixo. Se você quiser voltar, já está aí a frase. Ele diz, then complete information below according to the sentence you read. Complete as sentenças. Agora você deve completar as informações de acordo com as sentenças que você leu. Completa as informações. Letter A, letter B, letter C. Você vai completar as informações, tá? De acordo com o que você leu nessas duas frases aí. Ok? Good? Essas informações que é sobre o conceito do present perfect. Ok? Na número 6 diz assim. Deborah Salom using question in present perfect. While interviewed Ardukan, page 7. Pedi para você ir lá na page 7, que é a entrevista do Ardukan com a Deborah. A Deborah faz a entrevista com ele, né? What was the question? Quais foram as perguntas que ela fez? Escreva aí. Vá lá na entrevista, você vai pegar as perguntas. What was the question? O que são as perguntas? Quais foram as perguntas? Coloque aí as perguntas, tá? Da entrevista. Na página de número 12, né? 12. What's the introductory question asked Deborah Salom? Tá? Choose the right answer. Vocês aí devem fazer o seguinte, vocês vão escolher qual é... Você já escreveu as perguntas que ela fez na entrevista, aí na anterior, na 6. Agora você vai marcar qual é a estrutura que ela construiu a frase, as frases das perguntas. Qual foi a estrutura? Então, uma dessas 3 estruturas vai combinar com as frases das perguntas que ela fazia na entrevista ao Ardukan. Aí você vai marcar aí na 7, ok? Depois ele traz o relato, né? E ele traz explicando aí o present perfect, tá? Que na pergunta nós podemos inverter, colocar primeiro o verbo, né? O verbo auxiliar, have ou has, que nesse caso aí está mostrando. Have eu uso para I, you, we e they. Has eu uso para he, she ou it. E ele dá um exemplo de um verbo aí, o verbo see, que vai ficar seen, e o verbo go, que vai ficar done, tá? Só que, aí está em forma de pergunta, né? Have you seen? Have we seen? Have I seen? Have they seen? Tá? É uma pergunta. Have they seen? Né? Have you seen? É pergunta. Eu inverti, ó. A ordem normal da afirmativa é sujeito,
verbo auxiliar, mas o verbo principal, né? Assim, o verbo principal no past perfect, na última coluninha da tabela dos verbos, ok? Mas na forma de pergunta, eu inverto a posição. Eu coloco primeiro o verbo auxiliar, depois o sujeito. Depois do sujeito, eu coloco o verbo no past. Tá aí a ordem correta, ok? Para toda pergunta, existe uma resposta. Lógico. E a resposta sempre vai ser, se eu pergunto com have, eu respondo com have. Se eu pergunto com has, eu respondo com has. Se é na negativa, eu uso has not ou have not, ok? Aí embaixo está mostrando isso, aqui onde eu estou principalmente, ó. The answer, respondendo, né? Yes ou no. Yes, I, we, you ou they have, né? Quando essas pessoas eu uso yes, eu uso have. Yes, I have. Yes, you have. Yes, we have. Deu para entender? Se for com he, she, it, vai ser yes, he has. Yes, she has. Yes, Marcos has. Yes, Joana has. Lembrando que he, she, it, você pode substituir por algum pronome que equivale a eles, ok? Na outra, na negativa, eu vou usar a mesma coisa, só que eu vou acrescentar o not. E na forma reduzida, eu uso hasn't. É mais pomposo, mais elegante você usar hasn't, tanto na escrita como na fala, tá? Você não diz no, e até pode dizer, gente, mas soa um pouco, né, meio que cafona, mas pode, tá? Eu pus dizer cafona para não dizer assim, fica estranho, tá? Fica estranho, para não ser cafona, fica estranho você falar have not, melhor hasn't ou haven't, tá? Por exemplo, no, I haven't. Não é melhor do que no, I have not. Olha, que diferença. No, I haven't. No, we haven't. No, they haven't. No, you haven't. Ou então, no, she has not. Ou então, no, she hasn't. No, he hasn't. No, it hasn't. Veja a diferença? Mas pode ser aplicado das duas formas na forma da escrita, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para mostrar para vocês as duas formas e dizer qual a usual, tá? Na linguagem. Em sequência, nós temos o puzzle, tá? Complete the crossword puzzle with the past perfect of the verbs given, tá? Com os verbos que estão abaixo, você vai completar, só que você tem que colocar, eles estão aí no infinitivo. Você tem que colocar eles no past perfect, tá? No past perfect. No past participle, ok? Naquela última regrazinha da tabela do verbo, você tem que colocar ele, ok? Esses verbos que estão aí, você vai lá na tabelinha, olha como tá e escreve aí no puzzle, ok? Good? Vamos para a página de número 13, que fala sobre Focus and Language. E aí ele traz para você, meu celular tá tocando, que só alguém tá mandando mensagem, ele traz para vocês aí a pronúncia, pronunciation, como facilitar a pronúncia dos verbos. Então ele vai trazer para vocês simplesmente isso, os verbos, ele vai trazer o verbo em um tempo e vai trazer ele no tempo que você tem que usar, tá? O tempo normal, que é o infinitivo, e depois ele traz no tempo do, essa segunda parte é o tempo do past participle, tá? Que é o que a gente usa agora nesse tempo verbal do simple, do present perfect, ok? Então diz assim, ó, por exemplo, bite. A primeira pronúncia aí é bite, tá? Aí quando você vai pronunciar no past, aí você pronuncia beaten, beaten, ó, de bite, o A, I, aí quer dizer que esse I eu falo ele bite, eu pronuncio bite. Quando for no past, beaten, ó, beaten, beaten, ok? Ride, vai ficar wide, vai ficar widen, widen. Ride, vai ficar read, vai ficar ride, vai ficar reading, reading. Write, vai ficar written, ok? E aí segue nos demais, tá? Nos demais tem buy. Eu tô lendo só o da minha parte aqui, tá? Então eu tô lendo só esse, então vamos lá. Que eu tô em cima de alguns, mas eu tô lendo o que tem buy, tá? Buy vai ficar bought. Catch vai ficar caught. Fight vai ficar fought. Think vai ficar thought, ok?
E se eu voltar um pouquinho, o que está em cima aqui da minha cabeça vai ficar feed, feed, vai ficar fed. Feel, vai ficar felt. Keep, vai ficar kept. Mean, vai ficar meant. Ok? Esse que está aqui, que eu estou em cima dele, né, que está aqui em cima, vai ficar break, vai ficar broken, broken. Know, vai ficar known. Speak, vai ficar spoken. And steal, vai ficar stolen, stolen, tá? E aqui do lado, né, aqui do lado, vai ficar cut, vai ficar cut. Hit, vai ficar hit. Put, vai ficar put. E sit, vai ficar sit, ok? Nós vamos aí para o finalzinho dessa página que diz assim: It's your turn, agora a sua vez, tá? Write down the past perfect of the irregular verbs in the box, in the corresponding pronunciation pattern table, ok? Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai escrever o verbo, agora esses verbos que estão aqui na tajazinha verde, você vai escrevê-los do jeito que você viu aqui, logo mais acima. Você vai escrevê-los. Na primeira coluna você escreve do jeito que ele está aí, normal, tá? Na escrita normal de pronúncia. Já a segunda coluna, você tem que ir lá no past perfect, no past participle e escrevê-lo como escreve corretamente ele aqui do lado, entendeu? E treinar a pronúncia, ver a pronúncia deles, ok? Na página lá um pouquinho mais abaixo tem play, tick, tack, toy. In order, tá? In order, win square. Make correct sentence in present perfect using a verb that match pronunciation partner chosen. The winning in the one who gets more squares. O que é que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que fazer o seguinte, ó. Procurar um verbo, o verbo que tenha essa pronúncia e, né, o aí entre parênteses, tal, a pronúncia, ó, e tem free, tá? Any pronunciations partner e depois o outro verbo, né, que tenha a pronúncia também. Free quer dizer livre, tá livre para vocês a pronúncia, tá? Então, vocês estão vendo aí a pronúncia, como é que se pronuncia cada verbo, onde tem the same, que é a mesma coisa, tá? É o mesmo jeito, da mesma forma que se escreve, fala. Por isso que é o nome de same, tá? Então, vocês vão procurar, ó, play, tic, tac, toy. Vocês vão procurar um verbo que tenha essa pronúncia, tá? E que a consoante desse verbo tenha essa outra pronúncia, tá? Seja consonantal, tá bom? Então, vocês procuram um verbo que no infinitivo ele fique, a pronúncia seja e D no final, e que esse mesmo verbo no past participle ele tenha o som de I e termine com N no final, tá bom? Nós temos dois verbos, esse é um jogo, uma prática para vocês fazerem, ok? Come on, façam, respondam, procurem quem são esses dois verbos e me digam quais são esses dois verbos, ok? Vamos lá, logo um pouco mais abaixo, né, na página de número 14, já finalizando a página de número 14, ele está dizendo aí o seguinte, na página número 14, né, deixa eu me guiar aqui pelo meu script. A página número 14, ele pede para vocês fazerem o seguinte, na página número 14. The sentences below are comments on EP classes in the United States. Read two sentences, leia sentenças, EP, leia sentenças, and complete them with the verbs from the cross puzzle on the page 12. Na página número 12, lembra do puzzle? Ok? Você vai procurar lá o verbo, né? Nos comentários vai procurar o verbo que complete corretamente essas frases que estão aí abaixo. Ele está no puzzle lá, viu? Você vai procurar ele lá e automaticamente ele vai completar o sentido dessas frases aí, tá? Os verbos do puzzle. Então, a frase A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá? Os verbos estão lá no puzzle.
tá? Que é o que completa essas frases aí, ok? Lembrando que essas frases, elas estão no present perfect, então o verbo tem que ser do mesmo jeito que você escreveu. Não é o que está lá embaixo, é o que você copiou dentro do puzzle, que completa essas frases, ok? On page 9, we talk about four principles, né? Ou principles intervene. However, are they enough to guarantee good interview? Take to classmates and share your idea, tá? O que pede aí nesse 2, no caso, é você ver as entrevistas que foram dadas lá, que foram feitas, e ele diz, talk to classmates and share your idea. E cheque as ideias da entrevista. Tá aí, é só vocês botar o QR Code, ver a entrevista e marcarem corretamente, tá? Nessa questão aí da página número 15, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que marcarem aí de acordo com a entrevista. É claro que a entrevista é de forma pessoal, tá? Mas é de forma pessoal, tendo em vista a entrevista, tá? Ó, she has made people comfortable. É isso que diz as regras de uma boa entrevista. Então, se for, você vai marcando, ok? Na parte de baixo, você vai escrever os itens que você considera correto para uma entrevista. Os itens que você marcou na número 4, que você considera correto para a entrevista, você vai escrever logo abaixo. Por exemplo, se você escreveu letra A, que as pessoas têm que estarem confortáveis, né? Tem que fazer com as pessoas confortáveis, né? Se sentirem confortáveis na entrevista, aí você vai escrever aqui embaixo, tá? As regras que são corretas para uma boa entrevista. Logo aí abaixo, tá bom? As frases. Professor, eu acho que essa atividade é tão sem nexo, não é sem nexo. Vocês vão escrever, fazer a prática da escrita de frases que estão no tempo verbal que a gente está estudando, tá bom? Na página número 16, está pedindo para vocês aí organizarem as frases, a número 1, pede para vocês organizarem a frase seguindo o modelo. O que é isso? Classmate 1, Classmate 2. Na verdade, era para a gente fazer na sala presencial. Mas aí não importa. Vocês vão fazer esse Classmate 1, Classmate 2. Não precisa vocês colocarem nada, tá bom? Que era como se você fosse fazer uma entrevista com a pessoa. Não precisa fazer. Mas a ordem das frases aí, A, B, C, D. E você deve completar fazer mais duas perguntas de acordo com esse contexto aí. Mais duas perguntas na I e na if. Tá bom? Então você, ó, a primeira já tem aí, tá? Have you been abroad? Na letra B, com essas palavras aí, construa uma pergunta. Na letra C, do mesmo jeito. Na letra D, do mesmo jeito. E agora você cria mais duas de acordo com o contexto que está sendo dado aí. Beleza? Vamos lá. Na número 2, esse número 2 não precisa, tá? Isso aí a gente faz. A gente vai ficar aqui, tá? Na número 16, somente nessa questão número 1. Porque aqui, na verdade, é só uma tabela para vocês voltarem para a entrevista lá e começarem a numerar aqui, ó, tá? As línguas por onde são faladas. Na verdade, esse gráfico aí é para mostrar para vocês quais são as disciplinas mais estudadas, né? Que os estudantes estudaram nos Estados Unidos, o que foi mais estudado nos Estados Unidos no ano de 2019. Aí tem mostrando para vocês, se vocês quiserem ver, né? Quiserem ver não, é interessante ver, por exemplo, a que mais foi usada foi a 11%. É esse azul aí. Onde é que nós temos 11%? Eu acho que é esse primeiro azul, tá? Esse primeiro azul, tá? English Language, língua inglesa, foi a mais estudada. Tá? Depois o espanhol. No espanhol tem 5%. Enfim, cada porcentagem dessa corresponde a uma cor. Cada cor dessa corresponde a uma disciplina, o quanto foi estudada no ano 2019. Beleza? Aí, depois, na 17, que eu não vou pedir agora, é cena para os próximos capítulos, é para vocês calcularem. Ele pede para vocês calcularem, né? Discutirem e calcularem, né? Quantas pessoas, teoricamente, por porcentagem, aí nós estamos envolvendo matemática, tá? Quantas pessoas gostaram de física, de química, tá? De cálculos,
que é no caso matemática, eles chamam de cálculos lá, né? E math também, que é matemática para alguns, mas isso é para a próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre isso, beleza? Nós ficamos até a 16, a número 1. Eu quero que vocês façam a 16 até a número 1, beleza? Pessoal, ó, é muito importante que vocês façam esses exercícios. Tá com dúvida? Ainda tá no tempo da aula de inglês? Vai lá no grupo do WhatsApp que eu estou lá esperando vocês. Se já passou, você está vendo esse vídeo aula depois do horário da aula, aí você espera a próxima aula, nós vamos fazer correção. Agora, uma coisa eu te garanto, eu vou fazer correção. Eu não vou corrigir, não vou responder por vocês. Se eu perceber que vocês não responderam as atividades, eu não vou corrigir as atividades, tá? Eu não vou corrigir, porque não é legal eu estar dando resposta para vocês. Então, vocês precisam fazer prática. É nono ano e eu preciso que vocês avancem, galera. Avancem cada vez mais, para que vocês melhorem cada vez. Minha vontade é que esse nono ano, ele desperte, né? Ele aflore de uma forma muito boa. Tenho um carinho muito grande por vocês, né? A gente sente dificuldade de estar longe de tudo, mas assim, para isso vocês precisam também nos ajudar, né? Me ajudar para que eu possa cada vez mais, né, estar tirando dúvida de vocês. Participem das aulas, é importante. Lembra, galera, ó, participação da aula conta nota, exercício de sala de aula conta nota, os trabalhos apresentados conta nota. Se você não faz só a prova, vai se dar mal, porque a prova é pouca pontuação para a prova, tá? E na sala de aula é como se fosse um presencial. Eu sei que não tá nada legal, né? É ruim, professor, ter o ânimo de acordar logo cedo, mas se tivesse um presencial, você não tinha que acordar logo cedo para ir para a aula. Então vamos nesse gás. Tá pertinho de terminar, a gente já está no terceiro bimestre. Daqui a pouquinho chega o quarto. Vamos dar aquela revigorada, dizer, opa, peraí, eu posso. E lembre-se, tá? A vitória só alcança aqueles que perseveram e vão até o fim. Não importa em que colocação você vai chegar, mas se você chegar até o final, até a reta final, tenha certeza que você é mais do que vencedor. Beleza? Deixo esse recado para vocês, na plena convicção que eu sei que vocês são capazes de ir muito mais além. E eu confio em vocês. Tá bom? Um forte abraço, a big hug in your heart. Um forte abraço no coração de vocês. God bless you. Deus abençoe vocês. See you next class. Bye, bye. Bye, galera.